O grande desafio no Brasil é fazer com que as empresas estatais, elas de fato sejam empresas públicas e não empresas a serviço da iniciativa privada simplesmente. O que nós vimos, né? Por exemplo, no livro Saga Brasileira, né, da Miriam Leitão, foi a história terrível do Banco do Brasil ao longo, desde sua criação, e faliu uma primeira vez, porque a família real usou e abusou do Banco do Brasil, e depois, na nova fase, ele existir para atender interesses, principalmente de fazendeiros e criadores de gado aí, onde o Banco do Brasil era permanentemente uma fonte de recursos, vamos dizer assim, de moralidade até duvidosa. Tá? Então a questão nossa no Brasil não é estatizar ou privatizar. A questão no Brasil é a moralização das concessionárias, sejam elas estatais, capital misto ou empresas privadas, concessionárias privatizadas. O que a gente vê, e isso infelizmente é uma rotina que não termina, que é terrível, é o mau uso que grandes grupos econômicos fazem. E o maná de ser concessionário no Brasil, ou de ter um direito de exploração do povo brasileiro, como é o caso dos bancos estrangeiros, que vêm aqui e fazem fortuna a ponto de praticamente sustentar outras unidades espalhadas pelo mundo. Felizmente, hoje em dia, nós temos uma coleção de filmes e livros que uma pessoa que tiver mais tempo poderá ler, estudar, aprender muito. Não há, como era antigamente, a dificuldade de acesso, ela não existe mais à informação e à história da própria humanidade. Excelentes filmes, livros, inclusive livros digitais. Quem domina outras línguas poderá aproveitar melhor. E estão aí para isso, né? Aqui no Paraná, um problema grave que nós estamos enfrentando é o problema do transporte coletivo urbano. Tanto em Curitiba, no estado, a gente sente uma ingenuidade colossal por parte dos responsáveis. É o caso, por exemplo, das tarifas, onde os números informados são aceitos tacitamente, sem uma auditoria independente, internacional, não engajada, com responsabilidades rígidas, bem definidas, para verificar os sistemas de faturamento, de bilhetagem, etc. Então nós temos que ver essa questão de uma concessão, de um serviço de utilidade pública, como é que ele está, porque nós temos que acreditar duvidando, não é uma questão de má vontade ou dizer que esse presta, aquele não presta. Não é isso. O problema fundamental é a própria essência do ser humano. Quer dizer, nós não, infelizmente, nós não temos uma visão, um comportamento lá muito sadio. E o ser humano, ele é
uma fera, ele é uma pessoa que, ou vamos dizer assim, uma espécie viva que vive em eterna competição e por aí as dificuldades são muito grandes em relação a acreditar assim ingenuamente que isso vai funcionar ou aquilo. Quer dizer, a mútua desconfiança leva a um relacionamento mais tranquilo. E para isso, nós precisamos, de fato, de uma estratégia de vigilância, de auditorias, porque canso até de repetir ou de sugerir a leitura desse livro. Apesar dos defeitos típicos da cultura que deu origem à personalidade Nietzsche, ele é de uma visão, ele faz uma análise, não é análise, é um livro formado por aforismas. As afirmações que ele faz merecem um debate aforisma a aforisma, quer dizer, detalhe a detalhe. Não é uma coisa que a gente possa simplesmente aceitar. Então, principalmente entre engenheiros, profissionais da área técnica, nós temos que estar ligados a tudo que nos afeta e ao exercício da nossa profissão. Não é uma coisa tão óbvia, nem tão simples, porque nós mexemos com serviços essenciais, nós lidamos com a vida de comunidades, de cidades, estados, do povo brasileiro. Então, quando, por omissão, né, por aceitação ou até por incompetência, colocamos coisas erradas, nós estamos prejudicando muita gente. Agora, esse debate ideológico, carimbar uma pessoa como de esquerda, direita, isso aí é de uma inutilidade colossal. O que nós precisamos, de fato, é ter uma visão neutra, não engajada, sem compromisso com ninguém, simplesmente procurando a honestidade intelectual e a capacidade que a gente tiver de discutir soluções, propostas, estruturas administrativas, leis. Quer dizer, e no século XXI, diante do gigantismo que a humanidade está chegando, das cidades, de tudo, nunca foi tão importante a gente se abstrair de ideologias, religiões, etc., e fazer uma análise dentro da legislação que a natureza nos impõe. E, nesse espaço, procurar o bem comum, procurar soluções que sejam sensatas e saudáveis.